Oi, viajantes da vida! O que você acha que a gente está fazendo aqui na Terra? Você acha que a gente veio aqui só para sofrer? Mas pensa bem, o que essa ideia traz de consolador? Nada, né? Então, na nossa próxima viagem, nós vamos ver um outro lado, lá no Livro dos Espíritos, do viés consolador do Espiritismo. Então, enquanto roda a vinheta, você se inscreve aqui no canal, deixa aí o seu acionado sininho para receber as notificações, deixa um like ou um dislike se você achar que não vai ser legal. Lá no final você pode mudar de ideia também. E, sobretudo, comente. Gostando ou não gostando, deixa um comentário para nós aí embaixo. Grande abraço para você e boa viagem! Queridos irmãos e irmãs do Centro Espírita Paulo de Tarso, que Jesus nos envolva e nos ampare nesse momento de trabalho. Nós vivemos momentos, principalmente esses últimos 2 anos, de pandemia de coronavírus, de complicações na sociedade, de empobrecimento de algumas classes. Vivemos momentos em que a palavra consolação se faz extremamente necessária. E a doutrina espírita nos é apresentada como o Consolador prometido. E é muito importante que nós entendamos isso. O Consolador já aparece para nós, mesmo lá no livro mais fundamental, mais básico da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos. Esse aqui, que a gente deve estudar continuamente, que nós precisamos estar o tempo todo voltando nele, relendo as partes, estudando de acordo com as nossas necessidades, participando de estudos em grupo, porque isso ajuda muito, isso facilita muito o nosso entendimento de algumas partes que parecem um pouco mais confusas. E o Allan Kardec aparece para nós, então, como este instrumento do Consolador, como codificador que traz para nós um trabalho intenso de reflexão, de meditação a respeito dos ensinamentos dos Espíritos, das consequências que esses ensinamentos têm para nós. É um educador de almas. Como Allan Kardec. Não quer dizer que nós devamos nos dizer kardecistas, mas que o codificador, com seus estudos e a forma como ele apresenta perguntas, respostas e comentários do Livro dos Espíritos, ele serve como esse instrumento de consolação, como um educador de almas, vamos colocar assim. E aí não, nós somos espíritas, não precisamos ser kardecistas, porque Kardec jamais quis isso. Aliás, eu penso assim, toda vez que alguém fala, eu sou kardecista, se ele não fosse um espírito evoluído, ia fazer os ossos girarem lá na tumba, lá em Paris. Mas como é um espírito evoluído, não está agarrado nos ossos, deve estar aí lamentando que nós ainda pensemos que a doutrina é dele, quando na verdade a doutrina é dos espíritos. E é nessa doutrina dos espíritos que nós vamos encontrar conforto, consolação. E o encadeamento do Livro dos Espíritos é maravilhoso. É uma obra que eu venho estudando desde sempre, eu não paro. Eu vou da primeira à última questão, do primeiro item ao último, da introdução ao último item da conclusão, continuamente, sem parar. Porque cada vez que eu passo por ali, cada vez que eu estudo, cada vez que eu participo de outros estudos, eu aprendo mais. Eu assimilo coisas que eu não tinha percebido da vez anterior. E olha que interessante, né? Como Allan Kardec, apesar das questões não terem sido feitas naquela ordem que são apresentadas no livro, com certeza não foram, porque as primeiras questões devem ter sido aquelas que tratavam da existência do mundo espiritual, mas Kardec coloca a origem de tudo. A causa primeira de todas as coisas, os seus atributos, lá na primeira parte. Depois, da criação, para que nós entendamos que essa causa primeira, que inclusive é a causa do amor, porque nós podemos imaginar, por que os Espíritos disseram que Deus é a causa primeira de todas as coisas e a inteligência suprema, se lá na sua epístola, João diz que Deus é amor. Pois é, mas quem causa todas as coisas também não causa o amor, gente? E ainda tive a oportunidade de aprender, estudando com outros companheiros, que a inteligência que não ama é só meia inteligência. Então, se a inteligência suprema é Deus, é o amor supremo também, não temos dúvida disso. E quem ama não cria para sofrer. Quem ama não cria para condenar as amarguras. Ao contrário, quem ama ajuda a desenvolver. Não é assim? Por mais que nós amemos os nossos filhos biológicos, nós não podemos fazer por eles as provas na escola. Eles têm que estudar para fazer. Deus age da mesma forma conosco, porque nos ama, nos dá oportunidades, nos proporciona chances de crescimento. Mas nós erramos, nós fracassamos, nós nos colocamos em condição de inferioridade. Ele nos criou a todos perfectíveis, para que nós fôssemos responsáveis
pelo nosso aperfeiçoamento, pela perfeição relativa que vamos chegar, já que ele representa a perfeição absoluta, que no ponto de vista nosso é inatingível. Então é interessante a gente perceber o encadeamento do codificador, a forma como o codificador organiza. Ele começa com Deus e termina com a nossa reunião com Deus, lá na quarta parte do Livro dos Espíritos. Começa com Deus, passa pela criação, passa pela investigação do nosso mundo, nos mostra as leis morais, as ferramentas que nos ajudam a evoluir e finalmente chega lá no capítulo, na parte quarta, das esperanças e consolações. E eu pensei assim, mas puxa vida, mas o Espiritismo é o consolador, não é o esperançador, não é verdade? É. Mas olha só, gente, principalmente nesse mundinho que a gente está, não é preciso ter esperança primeiro para alcançar consolação depois? Se eu não acreditar que a situação, por pior que esteja, pode melhorar se eu fizer algum esforço, eu vou fazer esforço para melhorar? Então, esperanças vêm antes de consolação. Kardec não colocou nada por acaso no Livro dos Espíritos. Até os títulos têm uma razão de ser. E o título dessa quarta parte, que é das esperanças e consolações, tem esta razão de ser. Dar para nós ideias, mesmo quando nós estivermos lidando com as aflições, mesmo quando nós estivermos abraços ali, sofrendo as dificuldades, as consequências dos nossos erros. Ainda assim, ter um olhar otimista, ter um olhar esperançoso, porque se nós entendemos as causas, nós conseguimos trabalhar sobre elas. A única coisa que nós vamos ficar aflitos, vamos ficar incapacitados, limitados mesmo, é se nós não compreendermos. E aí Kardec se apresenta então como esse instrumento do Consolador. E o Livro dos Espíritos, e esta quarta parte do Livro dos Espíritos, traz para nós esperanças para que nós sejamos responsáveis pelo progresso e consolações para o caso em que as dores aparecem. E é isso que Kardec fez muito bem. Ele começa nessa quarta parte fazendo aquela anamnese, uma análise. O capítulo 1 é das penas e gozos terrestres, características de um planeta de provas e expiações, como o nosso, que ainda é, né, gente? Nós ainda não chegamos naquela condição de mundo de regeneração, como muita gente vive dizendo por aí. Ainda tem muita coisa para aprender, ainda tem muita coisa para transformar. Mas nós já podemos agir, nós já podemos fazer coisas importantes para nós, para o nosso crescimento. E crescendo nós, cresce o mundo em que nós estamos. Melhorando os indivíduos, nós melhoramos o mundo. A quarta parte do Livro dos Espíritos tem 100 questões. Redondinho, número redondo é bom, né? Ainda mais professor de matemática que gosta de número redondo é ótimo. E aí, nessas 100 perguntas, o codificador vai nos trazer um monte de motivos para nós termos esperança. Um monte de motivos para nós encontrarmos consolação, principalmente no capítulo 2. São 100 questões divididas em 2 capitulinhos só, né? 2 capitulozinhos que vão trazer para nós reflexões profundas que vão nos tornar ainda mais admiradores. Não é fã, não é seguidor, não é kardecista, mas admiradores do trabalho do codificador, da missão de Allan Kardec. Porque muita gente adora se dizer kardecista, mas não segue a doutrina, mas não vivencia e nem estuda a doutrina que diz seguir. Então é complicado. E aí o codificador aparece para nós como esse instrumento que Jesus traz para consolar aquela terra lá do século XIX até os momentos atuais, em que nós nos vemos muito confundidos, ainda muito atrapalhados pelas nossas próprias imperfeições, pelos nossos próprios erros. E é isso que é uma coisa importante. Kardec não mente. Consolar sem mentir é complicado. Porque vocês já imaginaram a criança assim, ai que bonitinho, olha aqui o desenho que eu fiz. E muita gente diz, ai tá lindo. É um horror, tá horroroso. É um boi com 3 chifres e 2 patas, é um negócio assim. Mas a gente, para não castrar, não frustrar a criança, a gente diz que tá lindo. Tá mentindo para ela. O mundo vai dizer para ela que aquele desenho tá feio. O mundo vai mostrar para nós que aquele comportamento que nós temos tá feio, tá errado. Então, o desafio de Allan Kardec foi consolar falando a verdade. Consolar trabalhando as causas das nossas aflições. E isso é muito importante. Porque é exatamente o que acontece, não é? Quando nós aprendemos as causas, olhando a realidade, quando nós aprendemos as causas, os motivos da dor, a gente fica mais atento para não causar de novo. Não acontece assim no plano físico? Se eu não sabia e encosto a mão numa panela quente, isso queima a minha mão, faz aquela bolha, fica doendo vários dias. Um outro dia, eu vou chegar e vou encostar a mão na panela quente de novo? Vou nada. Aprendi. A criança também aprende. Quando ela vai lá, enfia o dedinho na tomada e toma um choque, nunca mais ela... Até animal aprende.
Até animal aprende quando passa pelos reveses, quando passa pelos apertos. Então, se a gente tira, ou aprende, ou descobre, ou compreende a causa daquilo que nos faz sofrer, a gente começa a agir sobre isso. E aí nós vamos buscar a realidade. Começando da realidade, que não é das melhores, para a idealidade, buscar o ideal. O que é o ideal? É sermos felizes, é sermos mais evoluídos, é sermos mais bondosos, mais generosos, diferentes desse mundo que aqui está. E é exatamente nessa diferença desse mundo que aqui está que nós vamos entender também as causas e os motivos de felicidade. Afinal de contas, vocês já repararam? Pode até que isso aconteça com a gente também. Que às vezes a gente fica infeliz por coisas que são passageiras demais. Fica muito triste, muito abatido, porque um relacionamento terminou, porque teve uma perda material. E essas coisas todas são transitórias. E às vezes a gente esquece de agradecer a oportunidade de ter um corpo funcional que nos permita trabalhar para pagar as dívidas que nós fizemos quando não soubemos ser previdentes. Ou então ter a oportunidade de uma inteligência que nos permita compreender e com ela realizar aquilo que garanta o nosso sustento. Isso é muito importante. Então é lógico que nós vamos nos ver nessa colocação. Motivos de esperança, motivos para consolação, motivos para agir. Sim. Espiritismo é o consolador prometido, mas não fiquemos imaginando que eles virão, os espíritos, a gente aqui deitado na nossa rede de dores, no nosso leito de mortificações de sofredores, porque tem gente que gosta de fazer papel de sofredor, né? Gosta daquele papel do, ai, olha como eu estou sofrendo, ai, olha como eu sou infeliz. Faz aquela cara amarrotada, parece que está chupando limão constantemente. Às vezes o sofrimento é muito real. Ela está sentindo mesmo, até porque no nível de compreensão a que essa pessoa chegou, é só o que ela consegue. Ver o seu próprio sofrimento como se fosse o maior do mundo. Não acontece assim com aquela criança que rala o joelho e chora, 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 como se aquele raladinho do joelho fosse a pior coisa do mundo, fosse uma amputação. Há tanto que a gente brinca, né? Não precisa chorar muito não, porque não vai cair a perna, não é verdade? Por quê? Para tentar tornar a criança mais leve, menos sofrida daquilo. E nós agimos muito como crianças espirituais. Nós ainda agimos muito como aqueles que ficamos lamentando, sofrendo, macerando a nós mesmos. E até quando nós erramos e causamos o nosso sofrimento, aí que a gente... Mas eu sou muito burro, mas eu sou muito incompetente, mas eu sou muito atrasado, eu não devia ter feito isso. Gastando tempo se sabotando intimamente. Gastando tempo se flagelando, se questionando. No fundo, vocês não acham que isso aí é um tiquinho de orgulho também? Porque assim, quando a gente começa, eu sou muito burro, eu sou muito atrasado, eu sou muito inferior, a gente não está reclamando da gente mesmo? Porque a gente achava que a gente devia ser melhor do que isso? Sem fazer esforço, sem chegar lá, sem conquistar essa melhora, esse melhor estado? Então, gente, o que é colocado para nós é exatamente isso, que a gente comece a ser agente, a ser transformador. E é essa a questão. No primeiro capítulo da segunda parte do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai estudar lá das penas e gozos terrenos. Bom, as causas das aflições, as causas dos nossos sofrimentos. E ele já começa na questão 920, que é a primeira dessa parte, perguntando se é possível ter felicidade plena na Terra. Primeiro, a gente nem sabe o que é felicidade de verdade, não é? Imagina os gulosos, como eles ficam felizes de esconder aquele último pedaço da torta de chocolate num cantinho lá no fundo da geladeira, atrás da cenoura, né? Porque aí o pessoal não vai querer pegar a cenoura e acaba deixando passar a torta de chocolate, não é isso? Ficam felizes porque alguém não comeu o último pedaço da torta de chocolate. Mas não é passageiro? Não pode causar um aumento da glicose, não pode causar um diabetes? Então a gente realmente ainda não tem essa noção certinha do que é felicidade. Como é que a gente quer ter felicidade plena na Terra? Aí os Espíritos dizem assim, não, na Terra, nesta Terra aqui, neste planeta, nesta condição de provas e expiações, ainda não é possível ter a felicidade plena. Porque a vida nos foi dada como prova e como expiação. Planeta de provas e expiações aí de novo, né? Espírito não vai enganar, espírito superior não mente para nós. Quem mente para nós é o obsessor. Quem fica dizendo que a gente vai chegar fácil na solução dos nossos problemas, que é só fazer um trabalhinho aqui, outro trabalhinho ali, é espírito mistificador, é embrulhão. Está enganando vocês aí, está fazendo a gente acreditar que a lei do menor esforço pode levar a algum lugar, e não leva a lugar nenhum. Então os espíritos sérios, os espíritos verdadeiros, não mentem. Mas lógico que essa resposta assim, na lata,
logo no começo da quarta parte, de esperanças e consolações, parece tirar a esperança e parece desconsolar. E aí Kardec pergunta, mas se a felicidade absoluta, isso já na questão 921, se a felicidade absoluta não é possível, dá para ter felicidade mais ou menos? Dá para ter felicidade relativa aí, amigos espirituais? E aí eles respondem, muito grande, tão grande quanto comporte a nossa existência grosseira e material. Porque uma das causas de dores, e muito reais, tá? Ninguém vai negar isso, é a perecibilidade do nosso corpo físico. A gente já nasce com um corpo que tem prazo de validade, gente. Essa história de que eu quero ser para sempre jovem, né? Forever young, I wanna be forever... Nada disso, nada de para sempre jovem. A gente vai envelhecer mesmo. A gente já nasce envelhecendo. Então a melhor coisa é a gente abraçar a nossa idade, a nossa velhice, com a alegria de viver. Porque a gente vai garantir mais saúde para esse corpo. E não ficar querendo enganar o tempo, enganar as pessoas em volta da gente, com estica daqui, com pinta daculá, fugindo do tempo. Então, a grosseria do nosso corpo físico, ela vai acabar causando dores. Por mais que a gente conserve, mais que a gente cuide, faça exercício físico, faça alimentação regrada, este corpício aqui tem prazo de validade. E aí vai chegar um momento em que as articulações não vão funcionar tão bem assim, os órgãos já não vão se recuperar tão bem assim, a gente vai estar com uma dorzinha na coluna aqui, por causa da postura equivocada, porque trabalhou muito tempo sentado, porque trabalhou muito tempo de uma postura errada, os olhos já não vão começar a funcionar direito, vai precisar de óculos do óculos, de óculos para óculos, de vez em quando a gente precisa disso, né? Para perto, para longe, para vista cansada, para muita luz, para pouca luz, é óculos que não acaba mais. E a gente não consegue, o corpo vai realmente deperecendo. Mas aí os espíritos dizem lá na questão 921, tão grande felicidade quanto o comporte a nossa natureza grosseira, a nossa natureza material. Então nós vamos nos conformar de que algumas dores virão, de que a desencarnação é certeza na nossa existência. Viver é caminhar para a desencarnação, o que não significa que nós temos que sair daqui agora e ir para o nosso próprio velório, né? A ideia é viver bem, viver tão bem quanto a vida nos permita, ter tanta alegria de viver e aprender com a vida, para na vida espiritual, que aí nós sabemos, é um outro fator de consolação que vem lá no capítulo 2, que nós não vamos morrer. Então nós não temos que ficar ansiosos pela morte. Nós não temos que ficar ansiosos pelo fim da vida, pelas doenças, ter medo de morrer. E aí Allan Kardec pensa assim, bom, não dá para ter felicidade absoluta, dá para ter felicidade relativa, e na coletividade geral, tem um tipo de felicidade padrão? Na questão 922, ele pergunta, existe algum referencial básico? Porque para algumas pessoas, o que as faz feliz, para outras é causa de infelicidade. Tá? Mas, será que existiria para todos os espíritos aqui da Terra, da criação como um todo, algum referencial básico de felicidade? Sim, com isso aqui, a gente já pode considerar que está feliz? Na questão 922, Kardec pergunta isso. E aí os espíritos respondem que existe sim, existe um critério de felicidade básica. Do ponto de vista material, é a posse do necessário para a sobrevivência e para a saúde do corpo. E do ponto de vista espiritual? Do ponto de vista espiritual é mais fácil ainda. É a consciência tranquila e a fé no futuro. Olha aí, ó. A doutrina da imortalidade consolando, trazendo esperança quando ela apresenta para nós de forma patente, de forma muito concreta, nas comunicações, na lógica das argumentações dos livros sérios de doutrina espírita, a imortalidade da alma. As pessoas podem até fingir que são materialistas, que elas estão aqui. Aliás, eu ouvi uma frase que foi atribuída ao Milor Fernandes, que eu achei excelente. Não existe materialista em avião em pane. Não é verdade? Quer dizer, o avião está caindo lá, o indivíduo pode entrar todo materialista, mas ele não sai de lá materialista, porque ele vai gritar, meu Deus, me ajuda. E é verdade. Nós temos isso em nós, é inato em nós. Essa convicção de que nós somos mais do que matéria. Então, se essa é a convicção de que nós somos mais do que matéria, por que nos afligirmos pelas coisas da matéria? Já começa por aí a questão de infundir esperança e de trazer consolação. Se eu não tenho as coisas materiais que eu desejo, nenhum problema. Eu ainda sou um espírito. E por ser um espírito, eu posso ser feliz e me bastar. Como? Tendo na vida material o necessário para a sobrevivência e a saúde do corpo. E como ser espiritual que eu sou, ter a consciência tranquila e a fé no futuro. A fé de que eu posso continuar vivendo. Não quer dizer aquela coisa assim, eu tenho certeza que amanhã será melhor.
Mas o que você está fazendo para amanhã ser melhor? Tem como a gente chegar num outro bolo, numa receita diferente, usando os mesmos ingredientes que usou anterior e que não deu certo? Então, se você continuar vivendo do mesmo jeito que está vivendo hoje e reclamando que isso te causou sofrimento, amanhã vai reclamar de novo que está te causando sofrimento. A ideia é mudar. Na questão 926, Kardec faz uma observação. A sociedade aí está, a civilização. Nossa, já que a posse do necessário é uma das condições de felicidade, não tem muita gente que fica assim, mas eu necessito de um celular novo, eu necessito de um carro novo. Será que isso é necessidade real? Os espíritos dizem necessário a sobrevivência e a saúde do corpo. Um carro novo não é necessariamente indispensável. Pode ser uma ferramenta de trabalho útil, pode nos ajudar a ter mais conforto e não há nenhum crime nisso. O que causa sofrimento é nós ficarmos ansiosos pelas conquistas da civilização. E aí Kardec faz uma pergunta que é meio capciosa, né? A civilização, criando necessidades novas, também não cria novas causas de sofrimento? Está lá na questão 926. E os espíritos começam a argumentar com a gente assim, mas peraí, isso aí é uma questão de vocês. A ansiedade por ter causa sofrimento. A inveja dos outros causa sofrimento. A escassez do que é necessário causa sofrimento. E se está sobrando para uns, certamente vai estar faltando para outros. O orgulho ferido causa sofrimento. A falta de iniciativa para sair da situação difícil causa sofrimento. Tem gente que diz, Deus está me punindo, a minha empresa foi tão promissora, agora ela faliu. Imagina o pessoal que tinha empresa que construía e que montava máquina de escrever mecânica. Todos eles faliram. Todas elas. Imagina aquela empresa forte, fortíssima, que no passado produzia filmes de máquinas fotográficas, que você tinha que tirar foto, que às vezes velava o filme, que levava lá, tinha qualidade, era a melhor qualidade. Se ela não tivesse se adaptado, se ajustado ao mundo digital, já teria acabado, já teria se extinguido também. Então, olha como nós somos chamados a interpretar as mudanças da civilização não como fonte de sofrimento, mas como convites a aperfeiçoamento. Essa é uma questão que não pode ser deixada de lado. Essa é uma questão que não pode ser perdida. E aí o que acontece? Quando começamos a buscar e a má distribuição das riquezas, também é causa de sofrimento. Porque voltamos lá, né? O necessário para a sobrevivência do corpo e a saúde. E aí, muita gente hoje, e nós sabemos disso, porque aqui, por exemplo, o nosso Centro Espírita Paulo de Tarso voltou à tarefa da distribuição de cestas básicas, porque neste momento, de durante e de após a pandemia, nós ainda teremos muitas necessidades materiais que vão precisar ser socorridas. Muitas pessoas que perderam emprego, que perderam sua fonte de renda, que tiveram suas empresas fechadas, que não puderam sair de casa para trabalhar, ou que adoeceram e ficaram longos meses em processo de recuperação. E essas pessoas precisam de uma ajuda material urgente. Então essa é uma questão que muitas vezes, e aí outras fileiras ou outras criaturas podem pensar de forma diferente. Não, a gente não tem que dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Mas como é que você vai colocar uma vara de pescar na mão de um esqueleto a uma penada? Se a pessoa desencarnar de fome, se ela não conseguir se sustentar, se ela pensar em fugir da vida porque ela não encontra uma solução imediata para a fome que sente, o que adianta você ensinar ela a pescar? Não vai ter nem isca, porque não vai sobrar nada ali. Então é importante a gente estar atento. E aí quando Allan Kardec vai tratando dessas causas de misérias humanas, das dificuldades, das dores, do desânimo que algumas pessoas passam, ele pergunta lá na questão 930. E é ali que nós vamos ter a noção do que é o verdadeiro serviço assistencial espírita, do que é o verdadeiro equilíbrio, a verdadeira justiça social. Porque se eu usar a palavra socialismo aqui, metade do povo vai querer jogar pedra. Mas não é disso que eu estou falando não, gente. Eu não estou falando de partido político. Eu não estou falando de ideologia política. Eu estou falando de Livro dos Espíritos. Questão 930 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta se uma criatura que não tendo meios, não conseguindo, fazendo esforços, não são os acomodados, né? Mas aquelas criaturas que fazendo esforços, que tentando, que se esforçando para poder sobreviver, não conseguem. Se essas pessoas devem se deixar morrer de fome. Porque afinal de contas elas não conseguem. Vão ficar lá quietinhas, deitar lá no quarto e esperar a morte chegar? E aí os espíritos respondem num outro lado completamente diferente. Em vez de eles responderem para esta pessoa que está desanimada, porque tentou e não conseguiu garantir a sua sobrevivência, eles falam para todos nós na sociedade que estamos olhando essa pessoa desanimada, que tentou e não consegue.
o que nós estamos fazendo? Ele diz assim, numa sociedade organizada segundo as leis do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Olha, gente, então não é vitimismo, não é assistencialismo, mas é uma compreensão de que uma sociedade, numa ordem social, baseada na lei de amor, as criaturas que não estiverem em condições de se prover serão providas pela sociedade. Ah, mas elas podem se acomodar, elas podem virar mendigos profissionais. E ninguém nega que isso pode acontecer também, como uma distorção, como uma deturpação, muito mais presente no assistencialismo do que no serviço assistencial sério que promove o indivíduo, que estimula os indivíduos a crescerem. É isso que tem que ser colocado, gente. Então, numa sociedade, numa organização social justa, baseada na lei de amor, o todo vai contribuir para os indivíduos. E cada indivíduo vai ter consciência. Essa é a questão. Quando nós tivermos uma sociedade educada, cada indivíduo vai se sentir responsável pelo bem-estar de todos. Então ninguém vai se recusar a trabalhar. Ninguém vai se recusar a ser útil. O problema é que nós ainda vivemos naquela sociedade em que todo mundo quer levar vantagem sobre os outros. Querem pagar pouco para os seus empregados e receber muito dos seus patrões. Quando, na verdade, o equilíbrio disso, o equilíbrio dessas forças é que traz mais harmonia, é que diminui a violência. Por isso a necessidade de prover as urgências materiais das criaturas para que não descambemos num desequilíbrio social ainda maior e com violência. É por isso que o Paulo de Tarso voltou das cestas básicas, para fazermos a nossa parte, o pouquinho que nós pudermos. Mas o pouquinho que nós pudermos já vai ser alguma coisa, pelo menos aqui na nossa localidade seropédica. Faça aí na sua. Você que está me assistindo em outro estado, você que está me vendo em outro país, aí no seu país, no seu estado, tem situações e pessoas com necessidades materiais urgentes. Faça ajuda, não precisa dar tudo que ela precisa, mas mitigue o sofrimento, ajude a diminuir a dor. E é exatamente essa observação que o codificador faz. Puxa vida, mas a nossa sociedade ainda fala-se tanto em sofrimento, em dores. E quando a gente olha, só tem notícia ruim, né? Nossa, ver noticiário parece aquela coisa de pedir para se aborrecer, pedir para ficar bravo. E aí a gente assiste noticiário assim mesmo porque não quer se dizer uma criatura desinformada, mas fica uma criatura deformada de tanta notícia ruim que recebe. Não é que nós devamos nos alienar, não é verdade? Mas nós temos que buscar ponderar e pensar sobre essas informações negativas que nós recebemos. Ora essa, por que eu vou ver a mesma notícia de um assassinato 5 vezes no noticiário? Vai mudar? Ele vai matar mais gente ou ele vai matar menos gente na próxima notícia? Não vai. Então para que eu vou assistir isso tudo? Horas e horas vendo uma caçada a um criminoso. Tem sentido isso? Não, vai usar o seu tempo de forma melhor. Mas se informe, mas conheça. E aí Kardec pergunta na questão 932, que a gente já tratou em vários outros vídeos, ela é recorrente aqui no nosso trabalho no canal. Por quê? Porque ela é uma das questões mais importantes para a transformação da Terra, de provas e expiações em planeta de regeneração. Se a gente não tiver esse cuidado, a gente vai acabar fazendo bobagem. A gente vai acabar se perdendo. E aí, na questão 932, Allan Kardec pergunta para os espíritos por que o mal parece preponderar na Terra. Será que algum dia o bem vai prevalecer? E aí os espíritos dizem assim, os maus são audaciosos, os maus são barulhentos, são ardilosos, os bons são tímidos. Tem até um vídeo que a gente coloca lá, os bons são tímidos ou são omissos? É um questionamento justo de ser feito. Afinal de contas, muitos de nós que nos dizemos bons, não agimos como bons, agimos como omissos. Ah, não é comigo, ah, não é na minha casa, eu não preciso me preocupar com isso. Claro que precisa se preocupar. Claro que tem que agir para melhorar a sociedade inteira. O que não dá é a gente querer fazer isso à força. Mas nós podemos mudar a nós mesmos. Nós podemos educar as criaturas à nossa volta, os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos evangelizandos na casa espírita, para que eles também se modifiquem, para que eles também se eduquem. E aí, lógico, o que vai acontecer a partir daí? Nós vamos ter uma coletividade melhorada. Essa coletividade melhorada vai melhorar a cidade vai melhorar o estado vai melhorar o país melhora o mundo. E é nesse crescente de transformações. Então, quando os bons quiserem, dizem os Espíritos, prevalecerão. Quiser aí é agir. Querer aí é fazer o que é necessário para alcançar esse estado de bem-estar. Para alcançar esse estado de aperfeiçoamento. E não a gente ficar lamentando, ai, mas esse mundo é muito infeliz. Ai, mas esse mundo é muito inferior. E essa é uma questão que a gente não pode perder de vista. E aí olha só que interessante, né? Ao longo dessas questões aí, pelo menos até ali a 32, a 932, a gente começa a perceber nessa anamnese, nessa análise que Allan Kardec faz das penas e dos sofrimentos terrenos, que nós, indivíduos, somos
a causa de todos eles. Todos, gente, não dá para dizer nenhum. Ah, mas não fui eu que causei a minha miséria, foi aquele sócio picareta que me deu o golpe e que levou embora o meu dinheiro. É verdade. Mas você não foi desatento, não foi imprevidente, não confiou demais também, não se achou tão bom, tão a última cereja lá, tão a última bolacha no pacote que ninguém poderia te fazer nenhum mal? Jesus nos recomendava ser simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Está atento. Nós não somos capazes de ferir, nós não temos as nossas imperfeições. Então como é que a gente acha que vai atrair para junto da gente só gente boa, só gente perfeitinha, só gente melhor que a gente? Pensa bem, nós estamos exatamente no meio em que nós temos sintonia, com o qual nós temos sintonia. Nós não estamos no meio equivocado, nenhum de nós nasceu no país errado, na família errada, na cidade errada, não. Nem no trabalho errado. Nós, às vezes, escolhemos errado, um trabalho para o qual a gente não tem vocação, o que aumenta a nossa privação, o que aumenta a nossa dificuldade material. Mas aí é uma questão de desinteligência, de falta de critério, ou então de ambição. Ah, não, eu quero ser médico, porque médico é que ganha dinheiro, porque médico é que tem status, e aí não aguenta ver sangue e desmaia. Como é que você vai ser médico? Não é uma penada. Como é que vai? Não pode. Não, eu quero ser engenheiro, trabalhar em grandes construções e tem medo de altura. Aí você vai construir um prédio, nunca vai ver lá de cima como é que está o seu prédio construído. Então são coisas que a gente tem que ter cuidado. Nós somos causadores dos nossos sofrimentos materiais. Nada do que acontece aqui na Terra é isento de responsabilidade nossa. Embora também nada do que aconteça aqui na Terra está alheio à supervisão dos espíritos superiores. A gerência de Jesus, que segundo Emmanuel, o nosso governador espiritual, o espírito mais elevado que a Terra conhece, como os espíritos indicaram Allan Kardec, tudo segue as leis divinas, só que nós somos parte da execução das leis divinas. E se nós as infringimos, nós sofremos as consequências. E daí vem uma proposição muito interessante, que aparece até lá nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Muita gente tem fome de justiça para si, mas às vezes não é justo com os outros. Pede aumento, faz passeata, faz greve no trabalho para pedir aumento. Mas aí quando a empregada doméstica diz, eu estou precisando de um aumento, você pode me dar? Não posso, essa pandemia diminuiu o meu salário, essa pandemia complicou a minha vida financeira, a gente arruma mil e uma desculpas para não ajudar financeiramente, para não ajudar materialmente as pessoas. Então, se nós queremos justiça, se nós queremos honestidade, vamos fazer a nossa parte? Vamos ser os modelos de justiça, de honestidade, de dignidade que a sociedade precisa? Ah, mas o modelo guia Jesus. Ainda bem, porque se fosse a gente Terra estava lascada em definitivo. Mas se a gente tentar imitar o modelo, já não ajuda a outros que ainda não despertaram? Já não ajuda a outros que ainda estão aí buscando? O que eu faço agora? Para onde que eu vou? Né? Parece coisa de mineiro. Onde eu estou, para onde eu vou? Não sei, estou perdido. Então se acha, criatura. Se nós queremos uma terra melhor, mudemos a nós mesmos, melhoremos a nós mesmos. Até porque não são só as aflições materiais que nos atingem. Também somos atingidos por outras aflições, aquelas de caráter moral, aquelas de caráter que ferem a alma, não é? Não tem umas assim? Porque não é só a questão da privação material. E olha só que interessante, Allan Kardec pergunta na questão 933, se nós somos causadores das nossas aflições materiais, seremos causadores também das nossas aflições morais? Dos problemas que nós enfrentamos? Dos sentimentos que são feridos? Sim, dizem eles. E aí nós vamos acabar descobrindo lá, né, que assim, como foi dito antes da gente entrar nessa parte 4 do Livro dos Espíritos, que o egoísmo era a causa de todos os sofrimentos, de todos os males, era a chaga radical da sociedade, aqui ele aparece mais uma vez, deixando as suas consequências nefastas, espalhando seus espinhos. Porque imagina só, né? As criaturas que são orgulhosas, como elas sofrem mais porque elas não são colocadas na posição de maior destaque. Um indivíduo que adora, né, diz assim, não, eu sou orgulhoso, eu quero aparecer, eu quero ser melhor que todo mundo, ele adora as posições de destaque. Aí ele é colocado para trabalhar nos bastidores de uma determinada tarefa. Num evento, você vai lá e vai montar o equipamento eletrônico, vai preparar tudo para o palestrante fazer a palestra. Aí o indivíduo, não quero, não posso, essa casa não me oferece trabalho. Já te ofereceu, você que não quis, você que não abraçou. Então é importante a gente estar atento a isso, porque os sofrimentos vão surgindo. Quanto mais orgulhosos, quanto mais viciosos nós formos, mais sofrimentos morais nós vamos fazer. Mas uma característica que muitas vezes até foge ao nosso controle, mas que nós deveríamos pensar um pouco mais sobre ela, é aquilo que Kardec chama de sensação de perda. E olha só que interessante, tem um livro
Não estava nem programado eu falar isso aqui. Mas eu vou citar ele de novo, que é do Isaías Claros. Do Isaías Claro, que trata de depressão, causas, consequências e tratamento. E aí ele coloca lá bem isso, que uma das causas de depressão é exatamente esse orgulho exacerbado, essa sensação de apego que nós temos das coisas nossas, da sensação de perda. Perda não apenas no sentido da desencarnação de um ente querido, ou de um casamento, ou de uma união que termina, mas a sensação do afastamento de um filho que foi estudar longe, ou que se casou e agora foi viver a vida dele, que a gente não tem que se meter, tem que dar aqui pronto, dar suporte, mas sem viver a vida por eles, também isso é importante que a gente tenha em conta. E aí olha só que coisa, né, gente? A gente às vezes aumenta, complica os nossos sofrimentos por causa desse apego. O ápice disso se chama o sofrimento do luto, da desencarnação. Nossa, não tem gente que diz, eu perdi a minha mãe, eu perdi o meu marido, eu perdi a minha esposa, eu perdi o meu filho. Eu fico imaginando o baú onde essas pessoas foram guardadas. Porque baú está debaixo da cama, a gente perde um anel que caiu debaixo da cama, que caiu no ralo da pia. Agora, as pessoas a gente não perde, porque elas não são propriedades nossas. E aí Kardec pergunta se a desencarnação de pessoas queridas, principalmente aquelas que serviam de sustentação, de arrimo para uma determinada coletividade, para um determinado grupo, não é uma causa de sofrimento real? E os espíritos dizem, mas essa causa atinge tanto ao rico quanto ao pobre. Porque é da lei da natureza que os nossos corpos, que têm prazo de validade definida, parem de funcionar e a gente desencarne. Então, a consolação aí não é em evitar a morte, mas é em entender a desencarnação como um processo natural. Logo na sequência, o codificador pergunta, mas o que acontece? Como repercute sobre o desencarnado aquele sofrimento desarrazoado em que as pessoas ficam arrancando os cabelos, ficam lamentando, ficam praguejando contra Deus? Eu já até falei aqui de uma parenta que certa vez brigou com Nossa Senhora Aparecida porque o filho dela desencarnou e era viciado em álcool. Então não tinha como, né, a Senhora Aparecida fazer coisa nenhuma. E aí as coisas ficaram complicadas. Então, se esse sofrimento exacerbado, exagerado, como é que isso repercute? E aí os espíritos dizem assim, sofridamente, penosamente. Então a gente vai entender. Ninguém vai dizer que o espírita tem que ser assim, não, fulano morreu, mamãe morreu. Não vai fazer isso, né? Minha filha morreu. Não vai. A gente sente. Nós sentimos. O luto é um processo normal. De novo, o livro do Isaías Claro fala disso. Está aqui a capinha dele para vocês verem outra vez, né? Depressão, causas, consequências e tratamento. E ele vai tratar exatamente disso. Que a gente fique atento. O luto é um processo natural. É um processo que nos ajuda a fazer essa passagem, essa mudança. Por isso que aquelas criaturas que desaparecem acabam estendendo o luto dos familiares por tanto tempo, que isso macera, dificulta, causa traumas difíceis de ser resolvidos. Às vezes é mais fácil, é menos complicado, vamos dizer assim, você encontrar os restos mortais de um ente querido e fazer o sepultamento ou fazer a cremação disso e passar pelo processo do luto, se consolar e entender que vale a pena continuarmos vivendo por amor àquela criatura, fazendo até as coisas que aquela criatura gostaria que nós fizéssemos. Quantas pessoas, olha só que coisa interessante, né? Quantas pessoas que eram avessas ao bem, avessas ao espiritismo, começam a se aproximar do espiritismo por causa da perda de um ente querido. Perda aqui entre aspas, né? Por causa da desencarnação de um ente querido. E aí começam a agir de acordo com aquilo que aquele ente querido fazia. Não é assim? Filhos que eram, por exemplo, dependentes químicos, que eram alcoólatras. E aí, em determinado momento, a mãe desencarna. A mãe que passou a vida inteira ali, meu filho, pare com isso, minha filha, pare com isso. E aí nada da gente fazer. Bastou desencarnar que aquela choque, aquela dor tão grande, faz que a criatura mude. Então, até isso tem de positivo. Não vamos entender a desencarnação com indiferença. Vamos passar pelo processo do luto, vamos sentir a nossa tristeza, vamos sentir a nossa saudade, encontrar um cantinho cá no coração para guardar a saudade dessa pessoa e continuar vivendo, até por amor a ela. Até por entender que ela também, para continuar vivendo, precisa nos saber, nos sentir bem, nos sentir menos sofridos, menos infelizes. Da mesma maneira, só que num grau menor, as decepções afetivas. Não tem gente que assim, fui traído por um amigo, aí não quer mais fazer amizade com ninguém. Fui traído por um parceiro, por uma parceira de vida, não quer mais nenhum relacionamento. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque os espíritos dizem assim, essas escolhas, essas decepções afetivas, esses relacionamentos, essas uniões antipáticas, elas muitas vezes são originadas da ilusão. Vocês ficam olhando a casca, né? Ficam olhando só a superficialidade, se esquecem de olhar o conteúdo.
E aí depois se decepcionam, mas porque idealizaram. Então a ideia é nós não idealizarmos. A ideia é nós não ficarmos criando fantasias. Ai, eu vou me casar com fulano, ele é chato assim mesmo, ele é todo criqui, mas depois que casar eu mudo ele. Muda nada. Vai ficar uma vida infeliz. Ou então ele diz assim, não, ela é desse jeito, ela gosta das baladas, mas quando casar comigo vai virar uma dona de casa dedicada. Vai nada. É importante nós entendermos e procurar bem. Buscar realmente afeições verdadeiras, que valorizem-nos pelo que nós somos e não pelo que nós temos, ou pelo que nós parecemos ser. Isso é muito importante. E aí nós vamos fazer escolhas infelizes que depois vêm nos auxiliar a amadurecer. Essas escolhas frouxas, esses motivos equivocados é que fazem a gente sofrer as decepções amorosas, as decepções afetivas. Se a gente quiser se prevalecer, se prevenir disso, se a gente quiser se poupar disso, precisa ser um pouquinho mais inteligente na hora de escolher os nossos afetos, na hora de escolher os nossos relacionamentos, na hora de abrir o nosso coração para amigos e amigas, que sejam de fato amigos e amigas, e não companheiros de baladas, não é verdade? Porque esses companheiros de balada só estão conosco enquanto nós estamos no mesmo padrão deles, na mesma vibração deles. A hora que a gente mudar um pouquinho, a hora que vier um sofrimento, a hora que vier uma privação, eles racham fora e vão continuar com outros amigos e amigas baladeiros e deixam a gente aqui com o nosso sofrimento, com o nosso cotovelo dolorido, porque fulano me abandonou, fulano que eu achei que era tão amigo não me socorreu. Ao contrário, os amigos verdadeiros vão nos dizer, isso é errado, isso que você está fazendo é bom não. Procure se modificar, procure se melhorar em tal situação. E essa é uma questão muito importante para a gente poder valorizar. Porque quando a gente começa a tratar de uniões infelizes, vamos imaginar o seguinte, nós somos perfeitos. Nós somos capazes de sempre pensar na felicidade da outra pessoa antes de pensar na nossa? Duvido que a resposta seja assim. Trabalho essa questão em mim há mais de 40 anos. E de vez em quando, muito frequentemente, ainda me surpreendo pensando em mim primeiro, do que em pensar nas pessoas que eu gostaria de ver felizes. E olha que eu estou falando de filhos. E olha que eu estou falando de uma mãe querida. Mas a gente às vezes se pega pensando em si mesmo antes. Então, se a gente é capaz de fazer isso, o que nos ilude? O que nos faz imaginar que as outras pessoas com as quais nós vamos nos relacionar não são igualmente assim capazes? Não são capazes também de pensar nelas primeiro do que em nós? E aí vem todo esse trabalho que os espíritos fizeram lá com Kardec, nas questões 939, 940, sobre essas uniões infelizes, sobre essas escolhas equivocadas. Escolhamos melhor. Aprendamos. O amor, ele transcende as aparências, as posses materiais. Ele transcende a sexualidade. O amor está acima da sexualidade. A sexualidade é uma maneira de expressar afetividade, de expressar amor. Mas ela não é a única. A fraternidade é uma maneira de expressar amor. O cuidado com aqueles que foram colocados sob nossa tutela, os filhos, a maternidade, a paternidade, são outras maneiras de expressar amor. E nós não precisamos nem ser pais biológicos. Nós podemos ter amor paternal, amor maternal, por criaturas que às vezes têm idade próxima da nossa. Ou por criaturas que estão longe, que nós nunca tivemos contato físico. Mas podemos sentir o coração vibrar por eles como se fossem nossos filhos. E fazer o possível para que eles alcancem felicidade. Então, vamos transcender o amor? Se assim a gente fizer, a gente nunca vai estar preso a um indivíduo só. O grande problema, dizem os espíritos, é que nós concentramos todo o nosso amor naquela pessoa, naquela paixão. E aí aquela paixão nos decepciona. Aquela paixão nos trai e nós sofremos, e nós desmoronamos, ou então nós nos rebelamos, nós nos tornamos violentos, nós cometemos crimes. Olha quanta coisa equivocada que surge a partir daí, gente. E a gente precisa vencer isso. Então é muito importante. Não cabe a gente falar nesta palestra, até porque nós temos uma palestra específica que trata da questão do combate ao suicídio, à loucura, que está lá no nosso canal. Mas os espíritos também fazem uma longa discussão com Kardec das questões 943 a 957 a respeito do suicídio. Kardec vai perguntando sobre causas, fugir da vergonha, fugir da falência. Em todas elas os espíritos vão dizer assim, mas por que eles não pensaram antes? Não é bom aquele que se mata pensando em poupar os familiares da vergonha dos seus erros. Mas não era melhor ele pensar em poupar os familiares de ter errado e expô-los a essa vergonha, em vez de fugir pelo suicídio? Comete 2 erros. Pensando até que faz o bem, mas ele não faz. Então eu recomendo que vocês estudem lá, senão essa palestra vai ficar longa demais. Mas é muito importante que a gente considere.
Em vez de ficar lá, olha, o suicida vai para o Vale dos Suicidas, vamos valorizar a vida. Nós espíritas, tenhamos cuidado ao falar de suicídio. Muitas pessoas que estão nos ouvindo da tribuna, que estão ali na plateia no centro, ou que estão aí agora na internet, podem estar atravessando um momento tão difícil na vida que a única coisa que elas vislumbram é o desejo de parar de sofrer, não é de parar de viver. Nenhum suicida, mesmo quando evocado numa reunião mediúnica sofrendo muito, queria parar de viver, ele queria parar de sofrer. Mas como ele se iludiu, achando que a única vida que tinha era a vida material, ele matou o corpo e acabou vendo na vida espiritual que o sofrimento era maior. Mas a gente não tem que ficar fazendo essa tormenta, esse apavoramento. Olha quem se suicida, é um criminoso. Calma, gente. Imagina alguém que está procurando a casa espírita, aflito, pensando em se matar e ainda recebe a pecha de criminoso. Não é melhor a gente falar o quanto que é importante continuar vivendo? Não é mais interessante a gente falar o quanto que, já que a vida não acaba com a matéria, já que a gente vai continuar vivendo, se matar não adianta, nós vamos levar para lá o sofrimento? Então não é melhor viver aqui? Não é melhor resolver aqui os problemas? Para quando a gente passar para outra oportunidade de continuar a nossa vida, para outra existência, porque vida nós só temos uma mesmo, que é a vida do espírito, que vivemos na vida material e vivemos na vida espiritual como desencarnados, se a gente fizer isso, se a gente trabalhar dessa forma, nós não vamos ficar melhores? Nós não vamos valorizar a vida em vez de falar da morte, em vez de colocar a cruz do suicídio como a culpa antes dela ser adquirida? Vai que alguém já tentou e não conseguiu, graças a Deus, não conseguiu, felizmente, se matar. Ela vai ficar mais culpada ainda, ela agora vai se sentir um criminoso perante Deus e vai ficar mais deprimida. Então, sejamos daqueles que transmitem otimismo. Suicídio é difícil, mas ninguém tem problemas insolúveis. Vamos abrir os nossos corações para acolher as pessoas sofridas, para ser bons ouvidos. De vez em quando a gente não para ouvir, né? Hoje eu tive uma experiência muito parecida com isso. Estava planejado de gravar esses vídeos, os vídeos que eu gravei hoje para o canal, na parte da manhã. Mas houve a necessidade de parar tudo que eu estava fazendo para ouvir uma pessoa querida que estava aflita. E aí eu usei a minha manhã com maior tranquilidade, sem querer parecer melhor que os outros não, tá, gente? Mas assim, eu tive que fazer aquilo, porque eu não conseguia me concentrar também para fazer a palestra, né? Para preparar esse vídeo que vocês estão assistindo aqui. Então eu usei a minha manhã para essa conversa. Foi um atendimento fraterno pelo WhatsApp, mas foi um atendimento fraterno. E aí a gente precisa ser ouvido. Precisa ouvir melhor as pessoas, ser mais acolhedor, ser mais aconchegante, não desmerecer o sofrimento do outro. Para aquela pessoa que está passando por aquela tempestade, o sofrimento dela é o maior que existe. Então, algumas vezes, a única coisa que a gente pode fazer é chorar junto. Nada que a gente diga vai atingir o raciocínio de um coração que está despedaçado. Mas, se nós às vezes juntarmos as nossas lágrimas com as lágrimas daqueles que choram perto de nós, talvez os ajudemos a consolar, porque estaremos demonstrando empatia, compreensão do sofrimento do outro, mesmo que a nossa compreensão do sofrimento seja diferente da dele. E é isso que vai aparecer lá nessas questões que tratam do suicídio e que nos levam ao capítulo 2. Kardec já muda direto ali das questões do suicídio para o capítulo 2, que é o capítulo em que ele vai tratar das penas e gozos futuros. E aí muita gente fica apavorado, né? Porque veio de outra religião, tinha sido falado que ia para o inferno se fosse espírita, se virasse espírita ia ter pacto com o demônio. Já entra no centro espírita meio assustado, né? Lá no Paulo de Tarso, aqui em Seropédica, tem gente que às vezes vai pela primeira vez e quando sai do centro eu observo. Elas olham para um lado e para o outro na rua ali para ver se não tem nenhum conhecido vendo ela sair do centro. Porque deve estar morrendo de vergonha de ter ido no centro espírita quando os parentes diziam que ela ia para o inferno se fosse ali. Mas começa a perceber que espírito não é essa coisa demoníaca, começa a perceber que o espiritismo é consolador, que a mensagem que é transmitida é de paz, de harmonia, e aí começam a melhorar. E depois perdem a vergonha de se dizer espírita, porque uma das melhores coisas que a gente tem é se colocar como é se colocar como nós realmente somos, né? E aí, vamos lá, vamos continuar, porque aí nesse capítulo 2 vai aparecer a oportunidade preciosa que Kardec traz para nós de consolar a nós mesmos. É consolar a nós mesmos. E aí Kardec diz assim para nós, pergunta para os espíritos, vivemos, beleza, vivemos, mas e agora? Depois que eu desencarnar, qual vai ser a minha sensação? O que eu vou esperar? Na questão 961 tem essa colocação, e os espíritos respondem em 3 partes. Eles respondem assim, olha, os céticos vão ficar cheios de dúvidas, porque eles não acreditavam na vida espiritual aqui e vão ficar com dificuldade de acreditar nela depois que estiverem lá. O temor para os culpados e a esperança para as criaturas que se vincularam ao bem, para as pessoas que se ligaram ao bem. Olha só que coisa interessante. Então, o melhor que a gente tem a fazer,
Quando chegar lá, é sair daqui cheio de esperança. Por isso vem o tema, a parte, esperanças e consolações. Para a gente se consolar, a gente tem que buscar ter esperança primeiro. E é exatamente isso. Essas partes, essas próximas questões que Kardec vai lidar, trazem para nós esperança. A primeira delas é matar a morte. Não é bom matar a morte, gente? Não existe morte. Nós apenas trocamos de vestimenta, deixamos o corpo físico e mudamos para o mundo espiritual. Mas também não existe definitiva sorte depois da nossa desencarnação. Não é uma vida que vai definir se eu vou para o céu, ficar lá tocando harpinha para Deus numa chatice danada numa nuvem, ou se eu vou para o inferno fugir do capeta. Eu vou ter várias oportunidades encarnatórias, eu vou continuar vivendo, eu vou chegar no mundo espiritual do jeito que eu saí daqui, com toda a minha bagagem evolutiva, e aí eu posso perceber assim, não estou feliz o suficiente, eu quero melhorar. E aí eu quero melhorar porque eu errei. Pronto, é o primeiro passo. É uma coisa que eu costumo chamar de a dinâmica da evolução. Porque para nós aqui na Terra, para nós encarnados no planeta de provas e expiações, é muito difícil fugir dessa dinâmica. Porque a gente ainda está num planeta em que a gente comete erros. E o primeiro passo para a correção definitiva, para a evolução, é reconhecer que nós erramos. Os orgulhosos não reconhecem, né? Não, eu só fiz isso porque o outro provocou. Não, eu só agi desse jeito porque todo mundo age. Não tem o que eu fiz porque todo mundo faz? Ele não se sente culpado de fazer, não. Ah, eu avancei o sinal porque todo mundo avançou. Ah, eu me embolsei o troco porque todo mundo embolsa, senão eu ia me chamar de bobo. Tem tanta gente passando a perna, então eles são aqueles que vão na onda, né? Segue todo mundo, segue a onda, parece um cardume de peixe. E a gente não é peixe. A gente já tem bastante evolução mais que o peixinho para não seguir cardume. Então começam a aparecer as colocações. Nós estaremos lá no mundo espiritual, do jeito que tivemos aqui. E o primeiro passo para corrigir as nossas falhas é reconhecer que nós as temos. E aí, arrependimento. E os espíritos mostram a Kardec que existe então a chamada dinâmica da evolução. Ela ocorre em 3 etapas, né? Arrependimento, expiação, reparação. Só que a única que tem que ser a primeira de todas, porque é a tomada de consciência, porque é o despertar do espírito, é o arrependimento. Uma vez arrependidos, nós já podemos, nessa encarnação, começar a reparação, o que diminui muito o peso da expiação. Só fica difícil quando a gente resolve se arrepender e não faz nada para melhorar. Não faz nada para mudar. Só fica, como eu sou inferior, como eu sou causador dos meus sofrimentos. Aí vai vir a expiação, que é aquele sacode que a vida nos dá, que é uma nova existência de sofrimento, que são os penais lá no mundo espiritual, para a gente acordar de vez. E aí, finalmente, a reparação. Então, a dinâmica da evolução na Terra, planeta de provas e expiações, ainda é essa. Errou, aí você tem que se arrepender, você tem que de alguma forma expiar e tem que de alguma forma reparar. Sejamos espertos, inteligentes. Comecemos a reparar agora. Se alguém, por exemplo, em algum momento em que desconhecia, em que não estava maduro o suficiente, acabou optando pela prática do aborto, comece a trabalhar nessa existência já com crianças, a evangelizar, a ajudar na educação de alguma criança que esteja ali numa comunidade pobre em torno de você, já vai ser a reparação, para que quando vier a expiação ela não seja tão pesada, tão dolorosa, quanto se imagina, porque de vez em quando a gente também tem aquela ideia de que Deus é carrasco, né? Eu estou passando por isso nessa encarnação, porque na outra encarnação eu fiz aquilo. Não é essa matemática precisa. Nós também temos as nossas provas, sabia? A gente pode estar passando por uma situação muito difícil agora, não porque no passado nós erramos e agora estamos pagando a nossa dívida, mas porque chegou um momento de amadurecer o suficiente para dizer assim, olha, eu já posso passar por isso, porque antes eu não aguentava. Antes, enquanto eu era muito orgulhoso, enquanto eu era muito vaidoso, eu não conseguia passar pela pobreza. Agora eu posso. Posso passar pela pobreza, mas eu vou dar um exemplo de trabalho para as pessoas que estiverem em volta de mim. Eu vou dar um exemplo de honestidade. Não vou ser um pobre desonesto. Não vou ser um pobre revoltado. Mas também não vou ser um pobre acomodado, né? Eu vou trabalhar, vou fazer. Ou então a prova da riqueza, que muita gente quer, mas às vezes não sabe o quanto que ela é espinhosa. Então tenhamos atenção. Arrependimento, expiação, reparação. Se a gente conseguir fazer a reparação antes da expiação, a expiação vai ficar mais leve para nós. Vai ficar mais tranquila. E aí nós vamos perceber uma das mais consoladoras informações do Livro dos Espíritos aparece ali nas questões 903 até 917. Não existem penas eternas, não existe inferno, não existe céu. Nós somos os construtores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. Isso é que é o mais importante levar em conta.
E aí, porque não existe céu, não existe inferno, os Espíritos ainda nos trazem mais uma consolação. A última questão do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se algum dia o reinado do bem se estabelecerá na Terra. E os amigos espirituais dizem que sim. É lógico, né? A gente está esperando essa transformação, trabalhando por essa transformação em planeta de regeneração, onde já não teremos mais tantas dores, onde não teremos mais tantos sofrimentos, onde não haverá necessidade de tantas expiações, mas ainda teremos necessidade de provas. E depois de um mundo de regeneração chegaremos a mundos felizes, e de mundos felizes a mundos sublimados. Ora essa! Então cabe a nós realizar. Que viagem bacana é essa, não é? Como é interessante estudar no Livro dos Espíritos e ver que ele nos traz mesmo esperanças e consolações. Como Allan Kardec nos ajuda até hoje com o seu trabalho. Muita gente gostaria de fazer homenagens, botar nome de centro, nome de rua, nome de praça, Allan Kardec. Mas a melhor homenagem a Allan Kardec que nós podemos fazer, gente, é assimilar a doutrina, é vivenciar a doutrina, é aprender a doutrina. Nós encerraremos essa tarefa lembrando um momento muito especial, de 20 anos exatamente, foi em outubro de 2001, quando numa reunião do Paulo de Tarso, uma benfeitora espiritual, e era dia 3 de outubro, aniversário de nascimento de Hipólito Leão Denis Rivari, que depois nós conheceríamos como Allan Kardec, e ela falando então a respeito desse trabalho, dessa dedicação do codificador. Para nós agradecermos a Kardec, nós não precisamos botar uma praça com o nome dele, um centro com o nome dele. Basta nós sermos bons espíritas, nós aprendermos a doutrina e a vivenciarmos. E aí o Espírito Irmã Rosália termina a nossa tarefa aqui dizendo o seguinte: em sombras jazia a terra mergulhada. O homem vivia amargurado e triste, crescia num mundo a ideia do nada. Se não pesa, se não mede, não existe. Dos seus filhos Deus não descuida, ampara-nos sempre com seu amor, mandou de volta ao velho druida trazer a luz do Consolador. Logo voltaram os tarefeiros, cooperando com gestos ligeiros, tirando a alma da escuridão. A ele coube um trabalho imenso, fazer luz e ter bom senso. A ti, Kardec, a nossa gratidão. E a vocês, meus irmãos e minhas irmãs, que ficaram comigo ao longo desse vídeo todo, a minha gratidão. Muita paz e muito obrigado pela sua atenção e até a nossa próxima oportunidade de trabalhar. Que Deus nos abençoe.